A Fiandeiros já tem um público que vem com assiduidade, talvez pelo estilo que nós temos. Nós somos um grupo de pesquisa e nossas montagens não tem a preocupação da renda comercial, por exemplo. A gente não, vamos montar isso que vai dar dinheiro. Não, a gente monta pela qualidade, pelo nosso estilo de fazer teatro, pelo nosso formato. A gente pensa nossas ações, nossos trabalhos, nossos espetáculos, nossos projetos, tudo para que tenha uma coerência assim, com o nosso discurso, com o que a gente quer politicamente, sabe? Com o que a gente quer dizer. A necessidade de recorrer ao passado, a necessidade de recorrer à nossa história. A história do homem é muito rica. Se nós pudéssemos aprender com o nosso passado, é o único caminho que a gente tem para crescer, para evoluirmos, é aprendermos com o nosso passado. Ai de mim, sem lar entre os vivos, estrangeira entre os mortos. Porque há uma discussão muito grande, assim, boa para a gente explorar, né, através do projeto, que é como é que esses clássicos hoje, na contemporaneidade, como é que eles cabem nesse teatro, né? Então a gente começou a aprofundar essa discussão. Sem fundo como um túmulo onde se esconde a própria morte. Primeiro a gente se exercitou como diretores, né? E primeiro a gente quis mostrar para o público o texto como ele foi escrito, né? Como ele surgiu na história do teatro mundial. Para depois, numa próxima etapa, a gente mergulhar como atores nesses personagens, nesse universo, e aí ser dirigido por os convidados, né? Os diretores convidados. E ela vai em busca, enfrenta a cidade, enfrenta todos para enterrar o próprio irmão, né? E isso é onde desencadeia a tragédia, né? Assim, porque ela é desmedida, ela é desejo puro, né? É um desafio grande, né? É um clássico, acho que talvez dos três o clássico mais clássico, mais antigo texto, né? Vem lá da Grécia. Mas, assim, ao mesmo tempo, é um texto que tem muito o que dizer. A dramaturgia clássica, né? Quando a gente pensa em literatura clássica, são obras que, no meu ponto de vista, sempre apontam para o futuro. Embora elas tenham sido escritas há muitos séculos, mas elas estão sempre apontando para vários futuros, várias possibilidades. Quando a proposta chegou até a gente, a ideia era pôr em evidência essas possibilidades de uma leitura contemporânea dessas obras. A gente conversou bastante ao longo do projeto, né? E chegou nós nos questionamos sobre a impossibilidade do trágico, né? Sobre se era possível trazer o trágico para a cena contemporânea e de que forma isso poderia vir para a cena contemporânea. E na nossa cena, essa impossibilidade está posta, né? Assim, como então, matéria poética. Como matéria poética. Rapaz, o Canto do Cisne é uma obra que eu venho já de olho há muito tempo, sabe? E agora eu, comemorando assim os 40 anos de palco, né, os 40 anos de vida artística, aí coincide muitas coisas com a realidade do texto. O texto trata dessa questão. O que é isso aqui? O que é estar... Eu falando aqui para você, para esse buraco negro, que eu podia dizer que é a morte que me suga isso aqui, essa câmera, ou o ator dizer que este buraco muito mais, esse espectro muito mais amplo que é o teatro, esse fosso negro sugando ele, ou seja, um túmulo que suga a tua vida
paulatinamente a cada apresentação durante 50, 100 anos, dependendo de quanto você fica no teatro, fica no espaço. Comenta-se que o cisne ele tem um canto feio, né? Um ruído que não diz muito. E que esse canto, esse som que é emitido só vem ficar bonito e limpar quando ele está no fim da vida. Então, acredito que por isso tenha se dado o tema do espetáculo, apesar de eu não me sentir no fim da vida. A relação que ele estabelece com o Caliban é uma relação completamente de colonizado e colonizador, que é uma relação completamente atual. A gente é um pouco assim, gostamos de conquistar as pessoas, sempre mostrar, é o trabalho do marketing, né? Vamos atrair, é o capital. E aí você, quando entra nesse processo de consumismo exacerbado, você se torna um pouco Caliban. Você se torna um pouco usado, você se torna um pouco explorado. E os personagens de Shakespeare sempre são muito ricos. Tem muitas nuances, você sempre descobre coisas novas quando você lê e relê. Tem muita possibilidade de abordagem, assim, você pode pegar o texto sobre um viés, sobre outro viés, parece que é inesgotável, assim. Quanto mais você lê, os bons textos, eles têm isso, eu acho. E uma coisa que a gente percebe na universidade dos meninos que entram agora no curso de teatro, que eles têm muito pouco referencial dos clássicos. Eles têm essa ideia de que o clássico é antigo, que o clássico não conversa, não dialoga mais com a contemporaneidade e abandonam, assim, não tem esse referencial. Montar uma obra clássica, às vezes, é apenas estabelecer um novo olhar. É um grande desafio, mas um grande prazer, né? Sobretudo para quem ama teatro, quem ama a tradição do teatro. Então, é assim, um privilégio para a cidade, para as pessoas que gostam do teatro na cidade, poder ver, né, 3 experimentos com obras clássicas que estão sempre nos interpelando. Tem projetos como esse, que a gente teve a sorte de ser financiado pelo Funcultura, mas tem muitos outros projetos que a gente realiza sem nenhum financiamento, porque a gente quer realizar e porque faz parte daquele discurso que eu falei antes, o nosso discurso político, do que a gente quer dizer nesse momento, né? Então, isso é muito a luta do artista. Se a gente desistir,